Da Rádio Cidade, Patrícia Nivoloni, ela que é psicopedagoga e também pós-graduada em luto. Patrícia, muito bom dia. Prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um assunto meio delicado, mas por conta que acho que a nossa cultura, que é o ocidental, tem um pouco de receio de falar sobre isso, né? Diferente dos ocidentais que falam isso com mais naturalidade. Você é psicopedagoga há 26 anos, trabalhou no Hospital Universitário aqui em Jundiaí, trabalhou na Soban, também no Grendac e sempre fez parte da equipe multidisciplinar de oncologia. Esse é um setor complicado dentro dos hospitais, né, Patrícia? É porque assim, quando tem o diagnóstico, você não sabe o que vai acontecer, né? O médico nunca tem uma certeza que o paciente vai ter a cura ou a doença veio realmente porque era o momento de partida. Então é onde a família se sensibiliza demais. Como eu trabalhei, né, a vida toda com criança, a criança não tem a dimensão do que é o câncer, né? Diferente dos adultos que já sabem que é uma doença complicada que em muitos casos não tem volta, né? Sim. E nesse momento tem que cuidar da criança, lógico, que sempre foi esse o meu papel dentro do hospital, ficar mais com a criança, mas não pode deixar de ter um olhar com a família, né? Porque afinal de contas até a família que é o porto seguro da criança. Se a família está bem, a criança está bem. Se a família não consegue conduzir bem, aí a criança, isso lógico que vai atingir a criança também. Porque tem a questão da doença, que a gente sabe que é uma doença grave, o câncer é uma doença grave, mas quando a criança sente uma segurança junto com a família, uma segurança dentro do hospital, um atendimento das pessoas, dos médicos, dos enfermeiros, dá para separar a doença do viver bem, não é isso, Patrícia? Isso. Agora, no momento, eu estou fazendo curso de cuidados paliativos e o foco é esse, né? Enquanto o médico está ali cuidando da doença, essa equipe multidisciplinar está cuidando dos sintomas. Então, entra a parte da dor física, da dor emocional e esse cuidado também com os familiares. Essa questão emocional, ela pode influenciar bastante no agravamento da doença, inclusive, né? Se a criança, vamos usar a criança como paciente, uma criança já em processo, vamos dizer assim, terminal, ela está ali, ela teria um determinado período já de vida, né? Mas se ela tem esses cuidados, todo aquele atendimento todo aquele corpo clínico, os seus familiares são bem atendidos, tem a tranquilidade de passar aqueles momentos que já são difíceis, de encarar aquela doença da criança, vocês dão esse suporte e com essa melhora no emocional, a doença pode esperar um pouquinho mais, né? A criança pode ter mais dias de vida aí, não pode, Patrícia? Pode acontecer e assim, nesse processo, que é um processo natural, né? Todo mundo, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir, um dia a gente vai morrer. E todos têm o começo, o meio e o fim. Então é um ciclo natural de vida de todos, né? Então quando aquela criança que tem eu sempre falo que é como se fosse um livro de história, cada um tem o seu livro, né? E geralmente, né, os livros infantis são aqueles livros onde as histórias são curtinhas, né? Às vezes tem livro que não tem nada escrito, né? Só tem figuras. Então, eu acho que a vida é assim, é um ciclo natural e a gente deve, assim, respeitar. Quando eu falo respeitar, quando a gente está vendo que aquela criança está chegando no fim e, às vezes, não existe a aceitação do fim daquela vida, né, do fim daquela história, e começam a fazer vários procedimentos, tratamentos que às vezes não são para cura, né, às vezes a gente sabe, e são só para estender
a vida, para ter uma sobrevida maior. Mas sem qualidade. Isso, é nesse ponto que eu acho que o cuidados paliativos entra, porque eu acho que o médico, assim, tem sim, claro, que procurar a cura e estender o mais possível a vida da pessoa, mas sempre pensando na qualidade. Eu acho que o médico nunca pode só olhar a doença, tem que olhar o ser humano que está ali, o quanto ele está sofrendo de dor física, dor emocional, o quanto que toda a família em volta está encarando tudo isso. E para que o médico saiba esses detalhes, é aí que vem o seu trabalho. Então, o trabalho do cuidados paliativos sempre caminha com os médicos, né? É um trabalho, ele é feito todo junto. Eu acho assim, o cuidados paliativos é uma ajuda, eu sempre falo que aumenta o serviço da saúde para aquele médico que está trabalhando sozinho ali, enfrentando a doença do seu paciente. Então, vai ter a equipe multi que tem um psicólogo, tem um médico que só cuida da dor, tem a fisioterapeuta que vai dar aqueles, né, movimentos que vai ajudar um pouquinho até no processo da dor, né? Tem muitas equipes também tem. As enfermeiras também que estão sempre ali, né? Auxiliando, né? Isso, nutricionistas. Então, cada um na sua área vai auxiliar para que aquela pessoa, até o último dia dela, né? O último respiro dela, ela consiga ter uma melhor qualidade, que a gente fala sempre assim, todo mundo fala muito da qualidade de vida, mas tem que ter a qualidade da morte, né? A qualidade do final da vida. E o paciente, ele tem o direito de saber o seu diagnóstico, não é, Patrícia? Tem. Tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem conversado, porque às vezes a família não quer que o paciente saiba. Então, existe todo um respeito com aquilo que o paciente deseja, né? Às vezes tem pacientes que já têm uma depressão, e às vezes se sabe, né, dessa... se ele fica sabendo do que vai acontecer, ele já desiste de tudo. Então, assim, mesmo para esses pacientes tem que ser muito bem conversado, porque você tem o direito de, às vezes, por isso que tem até as diretivas de vida, né, que o paciente já fala, ele consegue direcionar algumas coisas da vida dele, né, delegar algumas coisas, falar sobre como ele quer o fim da vida dele, no caso, se ele quer que entube, não entube, se ele quer que faça algum procedimento para médico que ele seja contra, ele tem o direito de falar sobre a vida dele. Eu acho que o importante é que ele tenha autonomia, o máximo de autonomia até o final da vida. Agora, a grande dificuldade no trabalho de vocês, pela sua experiência, está mais em relação ao paciente ou aos familiares? Quem complica mais aí essa situação? Eu acho que depende muito. Tem que ser muito, é o que eu falo, tem que ser muito bem trabalhado. Porque as pessoas em volta precisam ser cuidadas. Se elas são cuidadas de acordo, elas vão ser vai fazer parte da equipe, né? Porque o que a gente sempre enfoca no trabalho é que aquela família, que aquele paciente estruture a sua rede de apoio, né? E essa rede de apoio, por isso que é importante pensar na morte antes que ela esteja presente na nossa vida. Ela sempre vai estar, né? Todo dia. Eu sempre falo, tem uma poesia do Vinícius de Moraes, tem um verso que ele fala, 2 versos que ele fala: eu morro amanhã, né? Eu nasço amanhã, eu morro hoje e eu nasço amanhã. Então, assim, a gente tem que pensar todo dia que talvez isso possa acontecer naquele dia mesmo com a gente não sabe, não é verdade? Então, a gente tem sempre que pensar o que te apoia, o que te acolhe. Às vezes é uma oração, por isso que eu acho que a gente tem sempre que discutir essa parte da espiritualidade, que é muito importante. As pessoas da família que realmente te acolhem, que
que consegue te ouvir sem fazer nenhum julgamento, as pessoas que conseguem aceitar mais com leveza toda esse processo natural de vida, não é? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente sempre falar para o paciente, para o familiar, o que te acolhe nesse momento. E como é que funciona esse contato? Esse contato, ele é logicamente diário, mas mais de uma vez por dia, esse contato de vocês com o paciente? O paciente estando internado ou não, porque tem a equipe de cuidados paliativos que faz o trabalho domiciliar, né? Mas no hospital é diariamente, porque todo hospital tem, por lei, né? Tem que ter a equipe de cuidados paliativos. E essas visitas são, às vezes, mais de uma vez ao mesmo paciente? Acontecem mais de uma vez ao mesmo paciente? De acordo com a necessidade, a gravidade ali do caso. O médico, porque assim, existe o cuidado paliativo, ele pode ser acionado no momento do diagnóstico. Tem gente que pensa assim, entrou, ele está em cuidado paliativo, então é porque ele está próximo da morte. Não, no momento do diagnóstico, ele já começa a sentir dores emocionais, então ele já deve ser cuidado. Dentro das conversas que você já teve, acho que foram, não sei, centenas talvez aí, pelo período que você trabalha nesse setor, você já ouviu alguém falando, por exemplo, nossa, estou com tanta tristeza aqui de ver a minha família daquele jeito, preocupada comigo? Você já ouviu isso do próprio paciente? Que o paciente se sente, de certa forma, culpado por ver a família preocupada com ele. Já teve esse frente a frente aí com o paciente, falando algo desse tipo, ou às vezes até outras coisas que você pudesse contar aqui, Patrícia? Eu sempre falo que acho que o paciente, ele é o que mais cuida, pelo incrível que pareça, porque a preocupação que ele tem com a família, com aqueles que ficam, é impressionante. Eu já vi crianças, olha, teve um caso uma vez, acho que foi no Grendac, e a criança, ela foi escolhida para aquele projeto da Make-A-Wish, que eles chegam falando para a criança qual o seu sonho, né? E a criança fala, e essa instituição, organização, eles procuram realizar o sonho da criança. Vou contar um caso. E essa criança, ela pediu uma casa para a mãe. Ela podia escolher qualquer coisa ali naquele momento para ela. E ela, como eles tinham uma situação muito difícil, não tinha casa, acho que chegaram até a ser moradores de rua, e ela falou, não, eu queria uma casa para minha mãe. Então, sempre tem essa preocupação às vezes, o paciente está com dor, não está bem, e para a família, não, está tudo bem, está tranquilo. Às vezes o paciente está com dor, mas para os familiares ele diz que não está. Para vocês ele conta que está. Sim. Mas para a família ele pede para que vocês não passem isso para a família. E é bom porque ele acaba sinalizando o quanto aquela família precisa ser ajudada. Porque às vezes a família, porque chega um momento, eu falo que Deus, acho que a gente é louco, né? Porque a gente fica pedindo pela cura, para sarar, para viver bastante. De repente, quando a gente vê o sofrimento daquele paciente se agravando, a gente pede, Deus, agora, né, tenha misericórdia, está no momento, pode levar, né? Estou entregando ele para você. Então, uma hora pede para ficar, outra hora pede para partir. Mas eu acho que é esse trabalho que tem que ser feito com a família, porque a família tem que entender que, né, para o familiar estar bem, ele precisa ver aquele paciente sofrendo, o seu filho, o seu pai, sua mãe sofrendo para ele estar bem. Ó, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meu filho está aqui, então tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, tá sofrendo demais. Agora, entrando para o luto, mas antes do luto em si, do paciente, eu queria colocar uma situação. Um paciente que está ali numa situação terminal,
e ele fica sabendo que a pessoa que ele mais ama ali faleceu. Por algum motivo, a pessoa que ele mais ama ali, que estava acompanhando aquele paciente, faleceu por algum motivo. Vocês dão esse acompanhamento para esse paciente em relação a isso? Sim. Como é que funciona? Sempre. Ele já está com uma dor, né? E potencializa a dor dele. Potencializa então, a dor. Exatamente. E aí o trabalho de vocês é minimizar ao máximo essa dor Exatamente. desse paciente para que não influencie ainda mais na doença que está ali. Essa doença não vai sair dali. Né? É sempre tudo assim, lógico, conforme a gente está falando, parece tudo muito tranquilo, calmo. Lógico, é um momento de perda, é um momento de separação, é um momento de fim. A gente sabe que depois vai ter muitas saudades, né? Então, mas o que a gente faz, assim, não é possível falar que tudo isso vai ser sanado, tudo isso vai ser amenizado, né? Vai ser cuidado. O paliativo, quando a gente fala em paliativo, o paliar vem de uma palavra latina que significa manto, e esse manto que era colocado, né, nas costas dos cavaleiros, né, então é o cuidado. Então, se a pessoa está sendo cuidada, amparada, já é um processo diferente. E esse cuidado, lógico, que precisa ser feito com todos, né, que estão ali nesse processo. Estamos conversando com a Patrícia Nivoloni, ela que é psicopedagoga e também pós-graduada em luto. Patrícia, pós-graduação em luto, como é que funciona? Eu juro que eu não sabia que tinha uma pós-graduação em luto. Que área é essa? Você achou que ia entrar uma pessoa vestida de preto, com cajado, né? Olha, fiquei com medo da morte bater a minha porta aqui, viu, Patrícia? Eu nem bati. É por isso que eu abri antes. Não, eu estudei, chama Instituto Quatro Estações, é lá em São Paulo. E tem até no site, é bacana entrar, porque tem vários artigos. O luto é uma palavra, assusta um pouco, né? Mas ele é inerente do ser humano. A gente não entra só em processo de luto quando perde uma pessoa. No caso de uma separação, a gente entra no processo de luto porque é uma perda significativa, né? Ninguém casa para se separar. Quando você perde um emprego, a morte de um cachorro, pode ver uma criança. Eu mesma, quando morreu quando eu era criança, eu tive uma cachorra que depois que ela morreu, eu tive febre. Eu fiquei doente, então é um processo que precisa ser muito cuidado. E é inerente do ser humano, dos animais. Quando você entra nesse processo, tem as fases do luto. Quando você, às vezes, você fala para alguém que, olha, que é um caso grave, às vezes uma mãe tem de cara, né, é o processo assim, da negação, né? Isso está na literatura. Então, às vezes até um arrependimento pode surgir ali naquele processo de luto ali, a pessoa morre, mas eu devia ter dito isso, aquilo, aquela coisa, né, do arrependimento, tem muito isso também, né? Tem, existe, e é por isso que eu falo, a gente tem que estar em dia, né, com as nossas emoções, porque depois que morre, depois que parte, você chorar pela perda, já é um choro sofrido que logo, com o tempo, ele vai vai ficando uma saudade mais branda, mas você chorar por algo que você não fez, deixou de falar, esse é um choro mais difícil de tratar, vamos dizer assim, né? É mais difícil de conviver com isso. Então a gente realmente tem que estar em dia. E quando eu estava falando que esse processo de luto é inerente, você tem até na música, você lembra aquela música do Tim Maia, Gostava Tanto de Você? Ele fez essa música porque ele perdeu uma criança, e se você observar a letra da música, é sofrida, né? Ele fala que retira a imagem, o quadro da parede,
que é difícil, ele está sempre fugindo. Essa música do Tim Maia, Gostava Tanto de Você. Isso. Eu não me lembro o nome da música, né? Mas que ele fala a gente isso, canta, né? inclusive, no carnaval, tudo, sim, mas sim. é uma letra que você percebe que é um luto patológico, né? Tanto é que ele tinha muitos problemas, assim, com bebida, com alimentação. Você via que era uma pessoa doente, né? Pode ser que tenha sido por conta de um luto mal resolvido. E tem uma outra música, A Travessia, do Milton Nascimento, que se você observar a letra da música, começa difícil e no final ele fala que ele está pronto para amar novamente. Então, assim, ele resolveu aquela perda, entendeu? Então, é possível, sim, resolver. Todo mundo consegue, né? Eu falo, sobreviver a uma perda, não é? Patrícia, e esse processo de luto mal resolvido, ele pode gerar um trauma, né, na pessoa. E aquele trauma pode ficar, às vezes, a vida toda, né, nessa pessoa, não é isso? Sim, eu acho que... Uma criança, principalmente. Depois de uma perda, seja ela qual for, a gente tem que observar essas pessoas, né, que estavam ali nesse processo. Porque... Veja bem, se ela começa a ficar muito calada, chorar muito, ir mal na escola, que é isso que ocorre muito, então precisa de ajuda, precisa de uma terapia, de um acompanhamento, tudo é resolvido, né? Mas desde que seja cuidado. E desde que seja acompanhado e essa pessoa acompanhe até o ponto que essa pessoa mostre que superou aquele luto. Sim. É isso? Sim. E esse diagnóstico, quem é que dá? É o psicólogo? Um psicólogo, psicólogo. num caso mais grave, lógico que um psiquiatra. E esse curso que você fez, então, ele é mais voltado para a área de pedagogia ou na área de psicologia? Esse curso do luto aí, a pós-graduação. Como eu fiz pedagogia, eu trabalhava com crianças na área de alfabetização, com crianças na época, 5, 6 anos. Aí depois eu me especializei para cuidar de crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Nesse processo, estava tudo tranquilo na minha vida e com os meus filhos pequenos. Eu tive câncer de mama. E eu passei pelo processo, né, da quimioterapia, fiz uma cirurgia, fiquei careca, passei por tudo, né, o que o câncer tem para oferecer aí. E quando eu estava fazendo quimioterapia, como o meu universo sempre foi criança, né, que é o meu trabalho, ainda eu tinha crianças em casa, eu falei, meu Deus, como que é uma criança passar por isso? Foi aí que eu comecei a ter esse contato. E eu era concursada, né, aqui da Prefeitura de Jundiaí, e eu fiz um projeto para trabalhar com essas crianças. E foi aí que eu fui pro hospital universitário e fiquei lá 18 anos até eu me aposentar. E durante esse período, aí que eu fui estudar esse processo de luto, porque eu via muitas crianças irem a óbito, eu precisava me fortificar e ter conhecimento sobre tudo isso para poder trabalhar com essas crianças, que era bem diferente da minha realidade. Fiz um outro curso, fiquei 1 ano no Einstein só vendo como que é o processo, como que é o trabalho dentro de um hospital, porque até então eu trabalhava em escola, também fui para a PUC, fiz pedagogia hospitalar, e agora que fui fazer psicologia, só que como na época não me oferecia tanto aquilo que eu precisava, foi aí que eu conheci essa especialização em luto. Aí eu tranquei e fui fazer esse curso. E agora que eu aposentei, então eu voltei para a faculdade, então estou terminando psicologia, estou fazendo cuidados paliativos, estou estagiando, atendendo alguns pacientes lá na Santa Casa, que é um trabalho também magnífico, que tem lá um cuidado com o ser humano maravilhoso. E a gente vai entrar agora nessa jornada, né, para trabalhar um pouco com os adultos. E você hoje está trabalhando aonde? Prestando serviço aonde?
Esse trabalho você presta onde hoje, Patrícia? Lá em São Paulo, Em né, São Paulo, Santa na Santa Casa. É, Em Jundiaí? Não. Jundiaí eu estou fazendo assim estágios, né? Mas aí eu ainda esse ano eu estou só estudando, Só estagiando, porque eu acho que a gente precisa, antes de qualquer trabalho que a gente for realizar, a gente precisa estudar, isso não adianta, né? Então acho que agora, e como eu trabalhava com criança e mudou muito o trabalho com criança, hoje em dia tem muita tentativa de suicídio, essa questão do gênero, que é tudo muito novo, né? E novo não, novo no sentido que hoje está assim, se falando mais nas escolas, tudo. Eu percebi que eu tinha que estudar muito mais para esse tipo de trabalho do que para cuidados paliativos. Porque cuidados paliativos eu já tinha aí uma experiência que não é grande, né? Mas que já poderia ser usada mais. E assim, eu acho que é onde eu me encontro, que eu acho que eu tenho um pouquinho mais a oferecer. Patrícia Nivoloni, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cidade, um assunto interessantíssimo e importantíssimo também. Só você que já passou por isso sabe exatamente o que nós conversamos aqui. E para você que ainda não sabe, que bom que você ouviu essa entrevista. Se um dia você precisar, você já sabe que tem esses anjos, como é o caso da Patrícia, que acolhem você no seu momento de maior dor e fazem com que aquela dor não seja tão grande quanto parece ser. Patrícia, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Patrícia Nivoloni, psicopedagoga pós-graduada em luto, como lidar com a dor da perda. Ela falou ao Jornalismo da Cidade.